Então vamos lá, quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, essa manhã. Gente, vocês não sabem o esforço que eu faço para dizer essa manhã. Assim, são anos falando essa noite, boa noite. É complicado. Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 11. Eu leio até o final do capítulo, versículo 21. Gálatas, capítulo de número 2, a partir do versículo 11 até o versículo 21. A palavra de Deus diz assim: Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfreitei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também uniram-se a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: Você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Eu leio novamente esse último versículo. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Vamos orar uma vez mais? Senhor Deus, nós te pedimos que fale aos nossos corações, ministre às nossas mentes, que a semente da tua palavra encontre em nós abrigo, encontre em nossos corações solos férteis, de modo a germinar, de modo a florescer, de modo a frutificar e de modo a multiplicar-se, não apenas tendo acolhido a tua verdade, mas que a tua verdade, através de nós, possa ser transmitida a todos quantos passarem pelo nosso caminho. Nós precisamos ouvir a tua voz, nós precisamos retornar às verdades fundamentais do Evangelho, nós precisamos ser relembrados daquilo que o Senhor já nos ensinou, ou quem sabe para alguns de nós, nós precisamos ser ensinados sobre aquilo que para nós são novas verdades. Portanto, que o teu Espírito em nós cumpra o teu querer, a tua vontade, através do teu poder e da ação desse Espírito, que as nossas vidas sejam objeto de transformação. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da carta aos Gálatas é a nossa liberdade em Cristo. E a doutrina que o Paulo escolhe para abordar esse tema é a doutrina da justificação pela fé. É o que nós temos visto desde o início. A carta aos Gálatas tem 6 capítulos. O Paulo ele dedica quase 5 capítulos inteiros para reafirmar a mesma coisa, que nós somos justificados pela fé. E isso já deve mostrar a nós o quão essa doutrina é importante. Isso deve mostrar a nós o quão fundamental é compreendermos essa perspectiva da liberdade que temos em Cristo Jesus. Se numa carta de 6 capítulos, apenas o último capítulo e meio, Paulo dedica à aplicabilidade dessa doutrina na vida cristã, ou seja, a grande maioria, a grande porção dessa carta, Paulo está dizendo, vocês são justificados pela fé, não pela lei. De diferentes maneiras, ele não está sendo repetitivo. Ele está falando a mesma coisa, mas com diferentes abordagens. Se ele está enfatizando tanto isso nos ajuda a compreender um pouco mais
a importância de uma doutrina como essa. Veja que essa é uma dificuldade, a gente tem falado, lá do primeiro século dos primeiros cristãos. Os judaizantes, eles estão ainda discutindo, será que é possível ser salvo sem cumprir os ritos e regras do judaísmo? E aí você pensa, não, beleza, mas Paulo, o colegiado apostólico vai lidar com essa questão, vai se resolver. Então, aí tem que vir Martinho Lutero, em 1517, e desafiar todo o papado, dizendo, gente, há 15 séculos a palavra de Deus tem afirmado isso, o justo viverá pela fé. Pare de lançar sobre o povo esse peso, pare de lançar todo o fardo, pare de dizer que é por aquilo que o ser humano faz ou deixa de fazer que ele vai obter a salvação. 1517. Nós estamos em 2017, 500 anos, a reforma completa agora, dia 31 de outubro. As pessoas ainda têm essa dificuldade. Ainda há cristãos e ainda há líderes cristãos tentando lançar sobre o povo um jugo o qual Jesus jamais lançou. Então, o quão importante é uma carta como essa? É fundamental uma carta como essa. Nós vimos na última mensagem a defesa de Paulo pelo Evangelho da Graça. A insistência dele que a justificação é pela fé e não é pelas obras. Não é pelo cumprimento da lei. E no texto de hoje não é diferente. E é interessante observar aqui, para a gente começar a pensar, a gente vai ver a partir desse texto, de que ser nascido de novo, ou quem sabe mais do que isso, ter recebido o Espírito Santo de Deus, chame como você quiser, ser cheio do Espírito, ser batizado com o Espírito, receber o Espírito, não importa a nomenclatura aqui. Ser nascido de novo e ser cheio do Espírito não te torna imune ao legalismo que tenta vir sobre a nossa mente e sobre o nosso coração. Aqui a gente vai ver que Pedro, um dos pilares do colegiado apostólico da igreja de Jerusalém, o Pedro, acaba tropeçando nesse aspecto. Então, vamos ao texto. Versículos 11 a 13. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, isso aqui é Paulo dizendo, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Comia aqui, o verbo é uma atitude constante. Não é que ele estava comendo, ele parou só. É que ele estava acostumado a comer com os gentios já. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele. Olha a palavra que o Paulo usa. Nessa hipocrisia, Paulo está falando de Pedro, gente. Os demais uniram-se a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Você consegue perceber o tom de Paulo? É como assim, até o Barnabé entrou nessa palhaçada. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui nós estamos diante de dois pilares da história da igreja, Pedro e Paulo. Certo? Então, Pedro é um dos 12. Pedro é um dos apóstolos chamados por Cristo Jesus. Pedro é um dos líderes, inquestionavelmente, não como aquela doutrina católica romana que diz que Pedro é a pedra e o fundamento da igreja, o primeiro papa. Não, isso não tem qualquer respaldo bíblico. Mas Pedro era, sim, alguém importante na igreja de Cristo Jesus, era alguém importante naquele colegiado apostólico diante dos primeiros cristãos. E aí Paulo é o apóstolo aos gentios. Alguém que expandiu o evangelho para além de Jerusalém. Pedro era, sem dúvida, alguém que havia compreendido a graça de Deus. Você se lembra de Pedro nos evangelhos? E Pedro também em Atos dos Apóstolos. Puxa vida, Pedro sabia o que era tropeçar. Pedro sabia o que era falhar com Jesus. E Pedro sabia o que significava ser perdoado por Cristo, mesmo depois de ter falhado miseravelmente. Pedro é aquele que, entusiasmado diante do mestre, ele diz, mesmo que todos te abandonem, eu vou contigo até o final. Eu morro na cruz junto com o Senhor. Esse pessoal aí eu não sei não, mas comigo o Senhor pode contar. É o Pedro se manifestando nos evangelhos. E aí Jesus, com toda a graça e também verdade, olha para ele e diz, Pedro, antes que o galo cante, ainda hoje, nessa madrugada, você vai me negar 3 vezes. E isso acontece. E tendo negado Jesus, a gente
lê a narrativa dos evangelhos, percebe que Pedro volta a pescar. O voltar a pescar para Pedro aqui não é denegrir a atividade, mas é como assim, é um retorno a uma vida que não mais diz respeito ao discipulado e ao apostolado. Ele com certeza se sentiu um fracasso. Ele fala, vou retomar minha vida antes de Jesus. Já se sentiu assim? Já se sentiu que, puxa vida, eu falhei de novo. Puxa vida, eu tento e eu não consigo. Então o Pedro sabe o que é isso. Mas o Pedro sabe o que é encontrar-se com Jesus à beira-mar, na praia, ao Cristo ressurreto, e o Cristo acolhê-lo novamente e falar, vem comer comigo de novo. Vamos nos relacionar novamente. Ele sabe o que é ouvir de Jesus a seguinte pergunta, Pedro, você me ama? Eu amo, Senhor, não do jeito que eu deveria, mas eu amo do jeito que eu posso. E Jesus incumbi-lo de uma missão. Dar uma missão ao mesmo Pedro que havia 40 dias atrás falhado, dizendo, então, cuide das minhas ovelhas. Pedro, eu estou deixando para você a responsabilidade de lidar com meus pequeninos, porque agora você sabe o que é ser perdoado e restaurado. Então, Pedro conheceu a graça, a dúvida não é essa. Pedro sabia, se você ler Atos dos Apóstolos, o que significava romper barreiras étnicas e culturais em prol do Evangelho. Lembra lá de Atos? Quando Pedro está em uma casa, ele tem uma visão de um lençol descendo com vários animais, inclusive animais impuros, e Deus falando com ele, Pedro, mata e come. Falou, opa, Senhor, nunca coloquei na minha boca, nunca tocou meus lábios animais impuros. Mata e come, Pedro, porque não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E aí Pedro percebe que aquilo é uma preparação para algo além, porque depois disso, onde é que Pedro vai? Na casa de Cornélio. Na casa de um gentio. O primeiro contato que Pedro tem com gentios. E você sabe que para os judeus, o gentio era impuro. Você não podia ter contato com ele. Então, o problema também não é esse. Pedro comia com gentios. O texto nos diz aqui, como eu disse, o verbo dá a ideia de continuidade, não um ato único. Então, para um judeu cristão do primeiro século, ao ler esse texto, a surpresa não estava em Pedro ter parado de comer com os gentios. A surpresa está em Pedro ter começado a comer com eles. A surpresa estava aí. Pedro era alguém que havia se pronunciado no Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, versículo 11, quando há aquele debate entre judeus e gentios, se é possível ser salvo apenas em Cristo ou pela observância da lei. Pedro abre a boca, inspirado pelo Espírito Santo, e ele diz, cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Pronto, encerrou a questão. Se Pedro sabia tudo isso, o que está acontecendo aqui? Algo diferente estava acontecendo. Porque quando o pessoal de Jerusalém chegou, a atitude de Pedro mudou. E aí o texto nos diz, por medo, Pedro se separa dos seus irmãos gentios. Gente, quantas coisas, às vezes, nós fazemos equivocadamente por temor do homem. Por medo do que vão pensar. Por medo de como vão nos interpretar. E o medo aprisiona. E o medo, por vezes, te torna alguém que você não deveria ser. E faz você realizar coisas que você jamais deveria realizar, tal como Pedro aqui. E aí, como diz o Paulo, Pedro tem uma atitude condenável. Mais do que isso, ele fala, o Pedro foi hipócrita. Palavra pesada para falar de um apóstolo. Pedro foi hipócrita, a atitude dele foi de hipocrisia. Por quê? Ele agiu de modo diferente daquilo que ele era de fato. Ele conhecia a graça. Ele havia rompido barreiras étnicas e culturais. Ele havia declarado que a salvação é por Jesus. Então, o que está acontecendo com Pedro? Pedro está sendo... Puxa vida, para usar uma expressão aqui pesada também, mas Pedro está sendo um duas caras. Ele não está caminhando de acordo com aquilo que ele crê. E olha a atitude de Paulo diante disso. Talvez pode assustar alguns de nós. Versículo 14. Quando eu vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos. Então a gente vai tentar imaginar essa cena. Você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Então você imagina. Imagina um ambiente, uma sala. Sei lá onde é que eles estavam.
Tá o Paulo lá conversando com seus irmãos gentios. Tá o Pedrão lá comendo um bacon, né, uma costelinha, uma lagosta, coisa que assim gentio não podia comer, ou judeu não podia comer, e ele tá lá tranquilo. Alguém dá um cutucão em Pedro e fala: rapaz, o pessoal de Jerusalém está chegando, Tiago e os capangas dele estão chegando. O Pedro finge que não é com ele larga o bacon, sai andando e finge que não conhece os irmãos. Quando o Pedro faz isso, ele não faz sozinho, ele é um líder. A gente já vai falar sobre a importância disso. Outros o seguem, como Paulo diz, nessa mesma hipocrisia. Então, você tem que imaginar o Pedro levantando da mesa, o Paulo lá na porta, o Tiago chegando, junto com o Tiago, que cria na graça de Deus, mas tinha outros que estavam gerando uma dificuldade para os irmãos gentios. O Paulo olha aquele negócio e ele fala: opa, peraí, pode parar. Pode parar que tem... Agora você vai ouvir. Talvez não nesse tom, mas o cenário é mais ou menos esse. Ele diz que declara a Pedro, então ele não fala pelas costas, mas também não fala de modo particular. Declarei a Pedro diante de todos. Vocês imaginam o constrangimento do Pedro? Você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Como você pode obrigar gentios a viverem como judeus? Gente, Paulo repreende o Pedro publicamente aqui. Mas por que ele faz isso? Será que isso realmente era necessário? Por que ele não chegou com o irmão em particular, né? Não tem um texto lá que diz, a gente já ouviu falar, se tiver algum problema com o teu irmão, chega para ele depois com testemunhas. Pô, o Pedro já levou para a igreja inteira. Isso aqui vai nos dar um princípio para a vida. Para a vida. Por quê? Aqui não se trata de algo superficial. A atitude de Paulo não é diante de algo que ele simplesmente não concordou. Às vezes as nossas dissensões, os nossos dilemas, os nossos problemas relacionais partem de uma impressão. Vocês entendem o que eu quero dizer? Tá, eu tenho a impressão que o fulano me olhou diferente. Eu sinto que ele não gosta de mim. Tá de brincadeira, né, gente? Vamos falar a verdade. Eu sinto, eu acho, eu percebo, eu tenho a impressão. Não é disso que a gente está falando aqui. Não é de algo que o irmão fez e você não concordou, não porque é errado, mas porque você faria de modo diferente. Não é disso que nós estamos falando. Ele sabia que o princípio aqui não era irrelevante. Lutero, comentando sobre esse texto, ele diz o seguinte: ele não estava lidando com um assunto superficial, mas com o artigo principal de toda a doutrina cristã. E aí ele diz: se somos ignorantes nesse ponto, então estamos na mais miserável escuridão. O que estava em jogo aqui mais uma vez, e é o que o texto diz, é que o Paulo olha para a atitude de Pedro e diz: eles não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho. No original, essa expressão ortopodel, de ortopedista, o mesmo radical, a ideia é, eles não estavam caminhando direito. Isso propõe para nós que o Evangelho tem sim um caminho. Aliás, Jesus, quando fala do caminho e da porta, diz que é um caminho dos menos desejados. E diz que a porta é a porta mais estreita. Ele fala que há outros caminhos que levam à perdição e que há outras portas que são extremamente mais largas e também levam à perdição. Mas há um caminho que é estreito e há uma porta que é também estreita. Então, há um modo de se caminhar coerentemente ao Evangelho. E o que o Pedro está dizendo, ou o que o Paulo está dizendo é o seguinte: o Pedro, ao invés de manter-se no caminho, ele andou para o lado. Ele começa aqui, a partir da sua atitude, se desviar da verdade do Evangelho. E isso é seríssimo. Então, a maneira como o Pedro come ou deixa de comer, com quem ele senta ou deixa de sentar, com quem ele se relaciona ou deixa de se relacionar, traduz a maneira como ele enxerga o Evangelho. Ou seja, o que isso faz? O que isso traz para nós? Traz que a verdade do Evangelho influencia todas as áreas das nossas vidas. Pastor Tim Keller, ele diz que a vida cristã é um contínuo processo de realinhamento. Sabe quando você faz alinhamento, balanceamento no teu carro?
Se você pensa assim, pô, o carro é novo, fiz alinhamento, fiz balanceamento, está resolvido. Está resolvido? Não está resolvido. Está resolvido momentaneamente. Você deu uma batidinha, passou num buraco, fez uma curva meio estranha, passou um tempo, rolou uma quilometragem maior, o que você tem que fazer de novo? Você tem que realinhar. Está fora do prumo, está fora do padrão, está fora do alinhamento. A vida cristã é um contínuo processo de realinhamento. Então, o Paulo não está criando o caso por qualquer coisa. Gente, Pedro era um líder na igreja. Se essa atitude de Pedro não tivesse sido repreendida, isso poderia se estabelecer como um novo padrão. A partir daqui a gente poderia ter duas igrejas. A igreja dos cristãos judeus e a igreja dos cristãos gentios. Traduzindo para a nossa realidade, tem algo que, puxa a vida, eu tenho dificuldade cada vez que eu ouço, eu tenho tentado ser mais tolerante até quanto a isso. Quando alguém pergunta, eu entendo algumas pessoas quando perguntam isso, mas quando alguém pergunta, uma vez me perguntaram, por exemplo, você é chamado, há muitos anos atrás, você acha o quê? A ministrar a quem? Falei, como assim? Você é chamado assim, ministrar mais para rico ou para pobre? Falei, você está brincando, né? Não, é porque assim, né, parece que tem diferentes ministérios. Falei, não, eu sou chamado a ministrar a todo aquele que é miserável, espiritualmente falando, ou seja, a todos. Não existe ministrar para rico ou para pobre. Não existe ministrar para jovem ou para idoso. Não existe ministrar para essa classe ou para aquela classe, ou para aquela raça ou para aquela etnia. É o ser humano, carente da graça de Deus. Não existe mais qualquer muro de diferenciação no Evangelho. Não existe mais judeu, não existe mais grego, não existe mais nada disso. Imagine você que aqui, se Pedro não tivesse sido repreendido, uma ruptura étnica, uma ruptura racial, uma ruptura social poderia acontecer dentro da igreja. Outro dia eu estava falando com um amigo e aí ele falou elogiosamente, para você ver como às vezes as coisas se deturpam na nossa mente. Ele falou, poxa, Diego, fui lá em São Paulo, numa igreja de periferia, uma igreja prioritariamente de negros. Nossa, muito legal. Eu falei, cara, não, pode ser legal a igreja, mas qual é o ponto? Porque quando eu falo uma igreja D, eu estou limitando, né? Eu estou tornando aquele ambiente um ambiente exclusivo. Seja pela cor, pela classe social ou por que quer que seja. Isso não existe no Evangelho. Deus derrubou o muro da inimizade na pessoa de Jesus Cristo. Então veja que importante é isso aqui. Tão importante a posição de Pedro e a sua atitude, que já nesse texto outros seguiram ele. Vocês concordam comigo que quando um líder está em erro, as pessoas que ele lidera podem ser levadas ao mesmo erro? Claro. Não é isso que Jesus fala para os fariseus, para os mestres da lei, para os hipócritas? Ele fala assim, vocês são cegos guiando os outros cegos. Vocês não entram no reino de Deus, não estão querendo deixar ninguém entrar. O John Stott, falando sobre isso, olha o que ele aponta aqui. Qual é então essa verdade do Evangelho a qual Pedro parece tropeçar? Qualquer leitor da epístola aos Gálatas deveria perceber a resposta a essa pergunta. São as boas novas de que nós, os pecadores, culpados e sob julgamento de Deus, podemos ser perdoados e aceitos pela plena graça, pelo seu favor livre e merecido com base na morte do seu Filho e não através de quaisquer obras ou méritos. Mais resumidamente, a verdade do Evangelho é a doutrina da justificação, que significa aceitação diante de Deus tão somente pela graça através da fé. Se Deus aceita a todos, como nós teríamos o direito de rejeitar alguém? E quem sabe essa é uma reflexão que alguns de nós tenham que fazer. Você se senta com qualquer um? Você come com qualquer um? Não deveria haver qualquer distinção, porque o Evangelho ele derruba o muro da inimizade. E por que o Pedro é exposto publicamente? Porque o pecado é feito publicamente.
Essa é a medida. Nós vivemos num tempo onde nós não aceitamos confronto. Nenhum de nós. Nós temos profunda dificuldade, a nossa geração, e aí quando eu falo a geração, inclusive os mais velhos, dos mais novos aos mais velhos, nós temos profunda dificuldade em sermos exortados, mesmo que em amor. Por isso que, quem sabe, por carregarmos isso na nossa vida, nossos filhos, sejam eles crianças ou adolescentes, eles não sabem ouvir um não. Eles não sabem lidar com frustração. Eles acham que na vida tudo é de mão beijada. Quem os criou? É nós. A culpa é de quem? É nossa. Se a gente está mal resolvido, a gente vai transparecer isso. E essa má resolução, parece que não, mas é uma má resolução da alma, porque no fim a gente quer ser aceito. Eu li um artigo outro dia, falando que antigamente o pai e a mãe não se preocupavam se o filho amava. O filho respeitava, o amor era uma consequência do respeito. Hoje, no afã de ganhar e de conquistar absurdamente o amor dos filhos, você me ama, se eu não der isso, ele vai achar que eu não amo. Aí a gente está criando o que a gente está criando. E ontem eu e minha esposa, a gente estava falando sobre isso e orando pela misericórdia de que eu tenho 2 filhos ainda pequenos. Então não estou cuspindo para o alto, não. Eu estou falando como alguém que ainda não chegou lá. E a gente estava orando, falando, Deus, nos conceda sabedoria e misericórdia para criar essas crianças segundo os teus preceitos. Nos ajuda a criar filhos de modo que eles possam abençoar o mundo. E não que a gente está criando um problema a mais para o mundo. Porque tem gente que está criando problema para o mundo. Aí a gente quer um mundo melhor. A gente tem que dar filhos melhores para a nossa sociedade. Não esperar que a sociedade seja melhor para os nossos filhos. O ponto é que nós temos dificuldade com a exortação e com a repreensão. Mas, se a ofensa é cometida no particular, e a gente lida com isso sempre, né? Um irmão, ele tropeça, você vai e fala com o irmão, particularmente. Mas aqui se trata de uma ofensa pública e de um líder da igreja, de um apóstolo. O que isso quer dizer, meus irmãos? Que todos na igreja de Cristo, eu sei que existem abusos, mas a gente tem que voltar para a palavra de Deus. Todos na igreja de Cristo são passíveis de repreensão. É importantíssimo nós lembrarmos disso. Porque às vezes a gente vai falar com um irmão e ele toma como pessoal. Ele não aceita como uma atitude gerada a partir de um movimento de amor. Aí, sei lá, a pessoa sai da igreja, não aceita ser confrontada em hipótese alguma. O que esse texto está dizendo é que todos são passíveis de repreensão, você e eu. Todos. Os líderes da igreja, se tiverem atitudes condenáveis, seja eu, seja o Leandro, seja quem for, é sua obrigação como cristão, se nós nos desviarmos da verdade, vir até nós e falar, pastor, tem alguma coisa errada aí. Eu estou lhe dando esse direito e essa autoridade, que na verdade, eu só estou lembrando que você tem, essa autoridade é dada por Cristo. Somos todos nivelados pela cruz. Esse papo de não toque no ungido do Senhor, isso é balela. Isso não tem respaldo bíblico no Novo Testamento. É claro que em se tratando de líderes, a gente deve tomar muito cuidado. Eu não estou advogando em causa própria, mas Paulo ele fala sobre isso quando escreve a Timóteo. Os líderes, eles são alvo constante de crítica. Constantes. Não importa se a gente faz as coisas certas ou erradas, mas sempre vão falar mal. Normal. Está tudo certo. Por isso que o Paulo fala, não aceite nenhuma acusação contra pastores, a não ser por 2 ou 3 testemunhas. Tem que ser comprovado, não é um achismo, não é uma pessoa só. Porque, gente, difamar um ministro do evangelho é afetar toda uma comunidade. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Quando cai um pastor, parte do rebanho cai junto. Porque acaba se frustrando. E quantas pessoas a gente encontra frustrada por diferentes equívocos. Mas o que o Paulo está dizendo e o que o Paulo está nos mostrando, se é um pecado comprovado e público, deve ser tratado publicamente. E ninguém está acima disso, nem você nem eu. É como se o Paulo estivesse dizendo, Pedro, como é que você pôde
desfrutando da liberdade que há em Cristo Jesus, mas querendo retornar para a lei e levar outros a essa vida de escravidão. O que isso nos diz? Volto ao mesmo ponto, que todo o nosso comportamento deve ser justificado no Evangelho. A maneira como a gente age, gente, presta atenção, isso é muito importante. Tudo o que fazemos deve ter como filtro o Evangelho de Jesus Cristo. Tudo. Eu falava um pouco disso aos jovens ontem, no culto de ontem à noite. A maneira como você trabalha, a maneira como você faz negócios, a maneira como você trata o seu funcionário, a maneira como você trata o seu patrão, a maneira como você cuida dos seus filhos, a maneira como você olha para os seus pais, a maneira como você trata a sua esposa, a maneira como você se relaciona com o seu marido, a maneira como você se relaciona com os seus amigos. Tudo o que você faz deve ser justificado pelo Evangelho. Porque nós somos Cristo sendo visto pela sociedade. É isso que significa cristãos. Então, se nós nos lembrássemos disso todos os dias, se Pedro tivesse se lembrado disso, as nossas atitudes continuariam exatamente as mesmas? Você continuaria fazendo negócios do jeito que você faz? Porque quando você faz negócio, você está pensando em glorificar a Deus ou ganhar vantagem? Você está pensando em ser justo ou você está pensando em ser esperto? A maneira como você trata a sua esposa é digna de um Cristo? A maneira como você trata um marido é digno de uma esposa cristã piedosa? A maneira como você lida com os seus filhos e os discipula e os ensina no caminho do Senhor? A maneira como você honra os seus pais? O Evangelho é o filtro da vida. Jesus disse, e eu acho que ele traz para a simplicidade mesmo, porque é assim que tem que ser, porque não escapa nada. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Maneira como a gente senta na mesa, a maneira como a gente come, a maneira como a gente bebe. Aqui eu não estou falando, claro, da peculiaridade do momento, mas o ponto é tudo que você fizer deve ser objeto de glorificação a Deus. É por isso que o Paulo está lidando com essa seriedade. E aí, avançando aqui, versículos 15 e 16. Nós, judeus de nascimento, ele falando para Pedro, e não gentios pecadores, entre aspas, parece uma ironia do Paulo. Ó, nós que somos os superiores, tá, Pedro? Não essa ralé aí, ele está sendo irônico. Nós sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Jesus Cristo, ou em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Muito importante aqui, senão a gente perde de vista também o que está acontecendo, não apenas o que o Paulo faz, mas a maneira como o Paulo faz. Isso é outro princípio para a nossa vida aqui nos relacionamentos. Porque mesmo exortando Pedro, e mesmo sendo duro, e mesmo exortando publicamente, o Paulo inclui Pedro e não o exclui. Ele não chama Pedro e fala, ó Pedro, eu sou diferente de você. A minha turma é diferente da tua turma. Você agora é reprovável. Que vergonha para você. Claro que ele expõe a vergonha da atitude, mas ele chama Pedro a um exercício de reflexão. Ele fala, Pedro, somos judeus. Fala, Pedro, nós sabemos o que significa ser massacrado pela lei. Nós sabemos o que é botar a cabeça no travesseiro e não conseguir dormir porque não se sente bom o suficiente. Alguns de vocês sabem o que é isso. Não por uma perspectiva judaica, mas porque vocês também ouviram o Evangelho e como se o Evangelho fosse essa água pura, ele veio num cano meio enferrujado para você. É o Evangelho, mas veio com gosto de cano enferrujado. Veio ali com uma pitada de humanidade. E aí agora humanidade eu uso essa expressão de modo pejorativo. Veio com a marca do ser humano, que não deveria estar ali. A água só deveria passar e fluir de modo puro. E aí de repente você aprendeu coisas e você foi exposto a um Deus que te causou espanto. E é difícil botar a cabeça no travesseiro pensando que um Deus que deveria te amar está te vigiando constantemente, pronto a te punir. É difícil você viver em paz com Deus quando você sente que nada do que você faz é suficiente para agradá-lo.
Porque aí você tem um dia bom e aí você tem um dia ruim. E aí esse dia ruim acaba com aquilo de bom que você havia feito. Essa balança é uma doideira. Você conhece esse sentimento de inadequação? É isso que o Paulo está falando. Pedro, nós sabemos o que é viver com esse sentimento de que nunca vai ser suficiente. Mas usando também o pronome nós, ele fala, nós cremos em Cristo. Pedro, a gente está em Jesus, Pedro. Não é assim, agora você tomou essa atitude, você vai para o inferno, hein, Pedro? Não, Pedro, a gente está em Jesus. O que o Paulo está fazendo, então? E um grande encorajamento para nós. Primeiro, ele está lembrando a Pedro que eles estão do mesmo lado. Segundo, ele está exortando Pedro não a partir de uma ameaça. Você já foi ameaçado por cristãos? Eu já. É aquela exortação assim, para ser bem simplista, tu vai para o inferno, hein? Ontem alguém compartilhou isso comigo. Falou, essa pessoa falou, eu fui criada num ambiente em que mesmo estando na igreja e ouvindo o evangelho, me falavam, você vai para o inferno. Tem noção o que isso gera na cabeça de uma criança, de um jovem, que vai se tornar adulto e vai carregar isso para a vida? Ele não está ameaçando Pedro, ele está exortando Pedro a partir de um memorial da graça de Deus. Ele está falando, Pedro, olha como nós vivíamos e olha o que Deus fez por nós. Pedro, veja como a nossa consciência foi apaziguada. Gente, essa é a melhor maneira de exortar um irmão. Essa é a melhor maneira de conversar com um irmão, mesmo quando esse irmão sendo achado em falta. Não apenas apontar o que ele fez. É necessário apontar o equívoco, é fundamental, porque às vezes o irmão nem sabe daquilo que cometeu. Mas o mais importante, lembre-o de quem ele é em Jesus. Não é essa a mensagem de Cristo? Eu não vim para condenar o mundo. Ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele lembra que nós somos justificados em Cristo. Fala, Pedro, nós somos declarados justos não pelo que nós fizemos. Nós somos justificados por Cristo. Nós somos declarados justos pelo que ele fez. E o que é ser justificado? É o contrário de ser condenado. É ser absolvido, é não ter mais sobre si as penalidades da lei. É ser percebido e tratado como um cumpridor da lei, não como um transgressor. É Deus olhar para você através de Cristo Jesus, e quando você falar, Deus, nossa, eu lembrei agora o que eu fiz há 5 anos atrás, é Deus olhar para você e falar, eu não faço ideia do que você está falando. Do que você está falando? Não, Deus, lembra, assim, 5 anos atrás, aquele dia eu fiz aquela coisa. Deus olha para você e fala, por que você está trazendo isso à tona? Eu não vou trazer nunca. Não faço ideia do que você está falando. Não porque Deus não se lembra, mas porque Ele escolhe não lembrar e não usar os nossos pecados contra nós. Gente, essa é a graça de Deus. E aí o Tim Keller diz que se até mesmo um apóstolo como Pedro precisou aprender mais sobre o que significa ser justificado pela fé, é provável que conosco aconteça a mesma coisa. É por isso que o Paulo insiste no mesmo tema. Lutero ele fala sobre a doutrina da justificação pela fé de modo lindo. Ele fala, como é que eu vou explicar a graça de Deus? É como uma chuva que cai sobre justos e injustos. A chuva só cai sobre nós e ela molha o solo seco e árido do nosso coração. A gente não fez nada para merecer essa chuva, mas Deus faz com que ela caia dos céus e isso apazigua meu coração, minha consciência e minha alma. Na lei nós tínhamos que trabalhar duro pela salvação. Na graça o repouso sobre a obra consumada por Cristo Jesus. Se porém, aí o Paulo caminhando para o encerramento aqui, Paulo às vezes é complicado, então você vai ter que permanecer comigo aqui. Se porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Simplificando. A argumentação do Paulo é brilhante aqui. O que ele está dizendo é o seguinte, então tá bom, digamos que vocês estejam certos, judaizantes. Vocês acham que a fé não é suficiente?
Que a salvação não é pela graça através da fé? Ok. Vocês estão salvos? Vocês acham que vocês estão salvos, judaizantes? Achamos, claro que achamos. Vocês continuam cumprindo a lei? Continuamos cumprindo a lei. Mas vocês ainda lutam contra o pecado, né? Como assim? Vocês ainda tropeçam ou não? Vocês ainda pisam na bola? Vocês ainda quebram a lei? Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: o fato de Cristo ter justificado vocês, mesmo sendo pecadores, faz de Cristo ministro do pecado, isso é, Cristo é conivente então com essa vida de pecado que vocês têm vivido? Porque se vocês estão falando que vocês são salvos, mas eu sei que vocês têm pecado, então Cristo está sendo conivente com o pecado de vocês? A resposta é óbvia, claro que não. Claro que não. Então, parem de tentar ser aceitos por Deus voltando à observância da lei. Pare de reconstruir um muro que Cristo destruiu. Pare de tentar recosturar o véu que Deus já destruiu, já rasgou. Porque o que ele está dizendo aqui é que é uma transgressão ainda pior. Reconhecer que é pecador e ainda tentar merecer a aceitação de Deus através da lei. Somos pecadores. Cristo morreu na cruz por nós. Com base nisso, nós somos justificados. É uma afronta pensar que agora, reconhecendo o nosso pecado, nós podemos melhorar a nós mesmos pelo nosso próprio esforço e então merecer a salvação. Pois por meio da lei eu morri para a lei, versículo 19, e a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E aqui é o fechamento da ideia. Pois a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O que Paulo está dizendo? Morri para a lei. Enquanto eu tentava ser justificado pela lei, eu não vivia. Eu tive que morrer para ela. Não é que a lei morreu, é que eu morri para ela. E porque eu morri para a lei, o que agora passou a acontecer? Eu passei a viver para mim mesmo, porque agora eu sou livre? Não, viver para Deus. Essa é a ideia completa. Não é que eu fui liberto da escravidão da lei para agora viver de qualquer maneira. Agora, tendo sido liberto da escravidão da lei, eu vivo para Deus, plenamente para Deus. Essa é uma das acusações das pessoas que não compreendem o conceito da graça. Elas vão falar, então vai viver de qualquer jeito? É claro que não, vai viver para Deus. Motivado pelo quê? Fim do versículo 20. Motivado pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Agora, quando eu olho para Deus, a face de um Deus irado se transforma na face de um Deus amoroso. Eu sei que Ele não é contra mim, eu sei que Ele é por mim. Eu sei que a lei não tem mais efeito sobre a minha vida, nem as suas penalidades, porque todos os meus pecados ficaram cravados com Ele na cruz. Eu fui crucificado com Ele. A relação se torna descomplicada, o medo deu lugar à gratidão. E como eu ouvi, citando novamente o pastor Tim Keller, estava rodando um vídeo dele aí essa semana, ele falando sobre a diferença entre o religioso e aquele que entendeu o evangelho da graça. Falei isso outro dia, até antes de ter visto o vídeo, mas a maneira como ele coloca é interessante. O religioso, tá? E aqui religião eu estou usando um termo negativo, mas o cristão religioso e o cristão que está pautado na graça, de longe eles parecem que vivem da mesma maneira. O religioso tenta obedecer, aquele que está na graça tenta obedecer. O religioso entende a importância do culto comunitário, aquele que está na graça entende a importância de estar entre os irmãos. O religioso dá dízimos e ofertas, o que está na graça também dá dízimos e ofertas. O religioso tenta louvar a Deus e tenta agradá-lo, aquele que está na graça tenta louvar a Deus e tenta agradá-lo. Então, de longe, parece a mesma coisa. A gente não está discutindo atitudes. A motivação muda tudo. Porque um faz o que faz por medo. O outro faz o que faz por gratidão. Então não é o que a gente faz, é o que nos motiva a fazer. Não é a maneira como a gente vive, é o que nos motiva a viver da maneira como vivemos. Tem um que faz o que faz porque tem medo de Deus. Tem outro que faz o que faz porque diz, Ele me amou e se entregou por mim, como é que eu poderia viver de qualquer outra maneira? Um pensa assim, eu obedeço para ser aceito.
O outro declara: eu já fui aceito, então eu obedeço. É totalmente diferente. É o exemplo de Israel. Deus, diante de Israel, ele primeiro dá a lei ou primeiro ele liberta? É só ler o livro de Êxodo. Primeiro ele liberta. Depois ele ensina como é que se vive. Desde sempre, o Evangelho está sendo manifesto através das Escrituras. Não é saber como viver e, se conseguir cumprir, ser aceito. Ser liberto. Não, é ser liberto. E agora Deus olhando, então deixa eu te ensinar como é que se vive de modo coerente a esse chamado. E versículo 21, contundente Paulo aqui: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Aqui ele coloca em um versículo as duas grandes verdades do Evangelho: graça e cruz. Graça e cruz. O que ele está falando? Que se é por mim e por meu próprio mérito, Cristo morreu em vão. É como uma casa pegando fogo, e você sai dali e teus filhos ainda estão ali, e imagine que chega um estranho, chega um bombeiro, e ele fala: não se preocupe, eu vou salvar. E ele entra e ele salva os teus filhos, ele lança teus filhos para fora, antes dele conseguir sair. Lembra daqueles bombeiros no World Trade Center que entregaram suas vidas para salvar algumas pessoas? Eles se sacrificaram. Então, aquelas pessoas não morreram em vão. Mas imagine o mesmo bombeiro, com a mesma casa, com o mesmo incêndio, chegando e falando: eu vou entrar lá e eu vou salvar todo mundo. E aí você olha para o bombeiro e fala: mas está todo mundo aqui fora, fica tranquilo, já está todo mundo salvo. Ele: não, eu vou entrar e eu vou me sacrificar. A morte dele tem algum valor? A morte dele é em vão, a casa está vazia. Não serviu para salvar ninguém. O que o Paulo está dizendo é que se nós tivéssemos capacidade de nos salvarmos, Cristo não seria colocado naquela cruz. O fato de que Cristo foi colocado na cruz é a prova incontestável de que nós não éramos capazes e não somos capazes de salvar nós mesmos. Então, que, meus irmãos, mais uma vez, a gente possa repousar no sacrifício de Jesus Cristo, entendendo que há uma maneira coerente de se viver. Há um caminho pelo qual seguir, há um caminho pelo qual trilhar, mas o caminho só nos é proposto após percebemos que estávamos fora dele. Eu estava em outro lugar, e aí ele me põe no caminho, agora eu caminho por ali. Não é eu tentar achar o caminho por mim mesmo, e aí tentar, pela minha própria caminhada, chegar até Deus. Cristo veio a nós e nos amou quando ainda éramos pecadores. Não há nada que você possa fazer para merecer a salvação. Mas agora que a revelação lhe foi dada, a nossa oração é que Ele nos ajude a viver de modo digno dessa caminhada do Evangelho de Jesus Cristo. Amém?